Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa disciplina de recuperação da informação. Hoje é a aula de 25 de 2 de 2021. Deixa eu só corrigir uma coisinha. Na verdade, nós estamos na unidade 3, ali marcava a unidade 1, mas agora já está sendo resolvido. Espera aí. Agora sim, ficou bonitinho. Então tá aí, né? Aula de 25 de fevereiro, unidade 3, disciplina da recuperação da informação. Bom, fazendo um rápido retrospecto, né? Nós iniciamos a disciplina contextualizando, dando alguns conceitos sobre o que seria a recuperação da informação. E vimos naquele momento que era necessário, para discutirmos com propriedade a recuperação da informação, discutirmos a representação da informação. Então a gente falou que era possível sobre recuperação e em seguida damos ali uma pausa no tópico e fomos falar sobre recuperação da informação. Aí caracterizamos a recuperação da informação, demos nomes aos bois, né? Discutimos bastante sobre isso. No entanto, ficou evidente a necessidade de discutirmos um pouco mais aprofundado essa questão da recuperação da informação, através de um estudo da representação da informação. E aí foi o que fizemos, né? Começamos a falar da representação e percebemos que era necessário falarmos sobre como a representação ocorre, como é que a representação ocorre. E aí fomos, inevitavelmente, parar na discussão sobre os modelos de representação. E aí chegamos no conhecido modelo de representação booleano, depois fomos discutir um pouco sobre o modelo booleano estendido e depois nós fomos falar um pouco sobre o modelo vetorial. Quando discutimos o modelo estendido, também falamos um pouquinho sobre estatística, né? Sobre a probabilidade, um percentual, né? Você via quantos termos tinha na expressão de busca e quantos termos foram então usados, foram encontrados na busca em si. E a partir desse quantitativo, né, dividindo a quantidade de encontrados com a quantidade de termos que estavam sendo propostos na expressão de busca, a gente consegue definir um percentual. E é justamente esse percentual, ele acaba sendo um dos insumos para um modelo estatístico e um modelo probabilístico, que nós não abordamos com profundidade na disciplina. Fica para um outro momento. Bom, na sequência, quando terminamos esses modelos, voltamos à representação para finalizar aquilo, sobre uma conversa sobre metadados, e então voltamos de novo para a recuperação da informação, que é onde estamos. E neste ponto, nós falamos sobre os sistemas de informações, depois particularizamos um pouquinho em sistemas de recuperação de informações, e aí fomos falar do sistema de recuperação na web, né? Recupera informações na web. Estudamos nesse momento essa problemática, e aí surgiu a necessidade de falarmos sobre o modelo cliente-servidor, que é um modelo de arquitetura de software e de soluções computacionais na qual uma parte da solução funciona, né, no computador ou no dispositivo móvel do usuário e uma outra parte é executada num servidor, né? Desmistificamos esse conceito de servidor, vimos que ele pode ser, vimos que o termo se refere a um computador potente, um microcomputador potente, e também ao conjunto de softwares que fazem parte desse
que funcionam nesse microcomputador potente. Juntou então isso à figura do servidor. E aí vimos que o servidor pode estar em um único lugar, ser uma única máquina, ou que esse conceito do lado servidor, da arquitetura cliente-servidor, pode ser composta por vários servidores, cada um provendo um serviço especializado. Até exemplificamos, um seria o banco de dados, o outro seria o servidor que faz as regras de negócio e um terceiro que produz a visualização que a gente acaba recebendo quando a gente entra, por exemplo, numa página na internet, tá certo? Aquilo ali você tem um banco de dados, tem um servidor de documentos e tem no final a visualização que acontece pelo navegador ou se você estiver usando algum programa naquele programa, tá certo? Chegamos então, quando concluímos a discussão sobre os sistemas de recuperação de informações na web, o sistema na web, a discutir, a continuar um pouco sobre a estrutura do sistema de recuperação de informação. Então a gente botou canonicamente um modelo de sistema, depois um modelo de sistema de informações, né? Falamos na problemática particular da biblioteconomia, na qual ela tem uma entrada de documentos, um processamento que acontece nesses documentos e eles são armazenados. Quando um usuário ou um potencial usuário daquele serviço está buscando por dados e ele coloca uma expressão de busca, essa expressão de busca não é processada pelo mesmo conjunto de linguagens documentárias, ela não sofre o mesmo tratamento. O que acontece é que há uma lacuna entre como é feito o processamento pelo bibliotecário e esse mesmo processamento não é feito na entrada, na expressão de busca do usuário, que leva a um abismo entre o que o usuário procura e como ele vai encontrar no sistema, tá certo? Da forma com que é feito esse processo, o sucesso na recuperação depende de que o usuário também use ou procure por termos que foram usados pelo bibliotecário quando você estiver procurando por elementos que não sejam o título ou o autor, né? Quando é título e autor, é o próprio título e o autor. Mas se você estiver procurando por ideias, por assuntos, aí já fica mais distante. E na aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre, continuando a unidade 3, falar sobre o processo de comunicação científica, né? Porque os sistemas de recuperação de informação, hoje em dia, eles estão muito focados em pequenas unidades de dados, né? Pequenas unidades com potencial informativo, como artigos, livros, etc, etc, esse tipo de material. Então, a recuperação da informação, ela está no momento em que ela é um caminho, um meio para que o potencial usuário consiga recuperar livros, artigos, músicas, textos, filmes, né, conteúdos multimídia, etc. Então é disso que a gente vai falar hoje, né? Da parte do processo de comunicação científica. Vamos definir o que é isso, quem são os atores e quem são os tipos, tá bom? Fazendo isso, eu estarei extremamente satisfeito aí com o resultado de hoje. Então vamos. Deixa eu tirar aqui. Pronto, sumi. Assim vocês só ouvem minha voz e consome menos banda. Definições, né? Processo de comunicação científica refere-se... Aí tem um dá, mas é um A, tá? Refere-se à ação... Eu vou corrigir logo, tá? Para não ficar errado. Senão vai ficar errado para sempre nessa gravação. Pronto. Ficou errado, mas eu corrigi, certo? Então, o processo, ele refere-se à ação de registrar as descobertas e inovações ou ainda melhorias em processos, serviços e produtos. É através dela que a evolução humana, quanto sua tecnologia, né, com relação à sua tecnologia, é preservada e fica disponível para gerações futuras, fica disponível
às gerações futuras. Fiz mais uma correçãozinha aí, tá certo? Bom, vamos entender isso. Primeiro, se me perguntassem qual é a maior característica da humanidade, tem gente que vai dizer, é sua poesia, são suas esculturas, é a arte, é o espírito humano, são as construções, é o carro, o automóvel, não, é o foguete, é o foguete que vai nos levar para Marte, certo? Você pode dizer que são várias coisas, mas na minha opinião, e eu acho que tem um bocado de gente que pensa na mesma linha de pensamento que eu, o que marca, o que define, o que dá a característica da humanidade é a tecnologia. Tecnologia é uma coisa intrinsecamente humana, ela é muito característica da nossa espécie. Quando a gente vê um animal, né, usando um galhozinho para pegar alguma coisa, para pegar um inseto, ou uma pedra para quebrar um macaco, quebrar um fruto para comer, olha, a castanhazinha, como fazem alguns chimpanzés, alguns macacos, a gente fica se surpreso, falando, nossa, como esse bicho é inteligente, olha, ele sabe usar uma pedra para quebrar uma fruta para pegar. Pois, a gente se surpreende porque a gente vê naquilo uma manifestação de um pouquinho do que é ser no ser humano. Então, o que nos define e o que nos caracteriza e o que nos distingue é a tecnologia. Eu sempre dou um exemplo, não sei se você vai concordar com o meu exemplo, mas eu vou colocar o exemplo mesmo assim, tá certo? Vamos torcer que você goste do meu exemplo. Então veja só. Imagine uma pessoa que tem uma enorme plantação de flores na sua casa. Ela tem lá, não é uma horta, me fugiu a palavra agora, vai lá, vocês estão assistindo aí, no futuro, transmitam para mim aqui no passado a palavra que eu quero. Obrigado, valeu. Estufa, né? A estufa, tem uma estufa, né? Estufa, né? Uma casinha fechadinha, normalmente ela é feita de material transparente, translúcido, que permite a luz entrar, mas impede a entrada de insetos, de bichos e mantém um certo controle microambiental ali, né? Ou um controle de um microclima, tá certo? Então na estufa, uma pessoa, né? Ela está ali cuidando de plantas, ela pega uma por vez com a mão, veste uma luva, aí sai com uma tesourazinha, corta um galhozinho estragado, tira uma folhazinha, limpa, dá uma mexidinha ali no solo, coloca um pouquinho de adubo, vê como é que está a condição da água em algumas plantas, e ela sai carregando as coisas, fazendo tudo isso, tá certo? Num outro cenário, você tem uma mesma plantação de flores, numa estufa, mas ela é totalmente automatizada. O dono, né, aquela mesma mulher, ela está na casa dela, lá na sala, tem um chazinho ela está tomando, e ela tem que estar controlando todo o sistema automatizado, informatizado, robotizado lá, clicando, robozinhos, vejam o adubo, vejam a água, vejam o clima, vejam não sei o que, procure os galhozinhos que estão ruins e vai corrigindo, vai isso, aquilo, e tá lá os robozinhos lá com as suas mãozinhas robóticas, né? E seu jeitinho robótico de se mexer, ele vai lá e vai consertando, mexendo as plantinhas, tirando as ervas daninhas delicadamente com seus dedos metálicos super poderosos. Qual desses é mais humano? Né? É o segundo. É o segundo que é mais humano, que tem a tecnologia ali. Bom, você pode não ter concordado com esse exemplo, mas vou te dar um outro que você vai concordar, porque eu vou te levar para o outro lado do pensamento. Imagine um lavrador acordando 4 horas da manhã, pegando uma enxada, uma pá, um carrinho de mão, uma botijazinha de água e um pedaçozinho de rapadura, ou sei lá,
levando lá água para fazer seu chimarrão, ou levando um pedacinho de carne seca, ou levando um pacote de biscoito e uma garrafa de suco. E ele vai lá para a horta e trabalha desde a madrugada, lá das 5 da manhã até 11 horas da manhã com a enxada, lavrando a horta, né? Tirando o mato, ajeitando tudo, fazendo as coisas que são necessárias para depois ele semear e plantar. Um trabalho no sol, sol que castiga, sol que exige, né, muita resistência, resiliência tem que ser muito resistente esse ser humano, esse agricultor. Do outro lado, tá a mesma situação, só que tem uma pessoa controlando, né, de dentro de um trator, uma máquina fazendo tudo isso. Ele está no ar-condicionado, né, usando tela touchscreen para comandar, ou então ele está lá num escritório, no ar-condicionado, com todo o conforto, né? E aí ele está também touchscreen, clica aqui, clica ali, controlando as máquinas que estão arando, plantando e fazendo tudo. Aí você vê que é desumano aquela pessoa trabalhando no sol, né? É desumano, é de cortar o coração, né? É desumano ver aquele trabalho. Mas ele trabalhando com toda essa sofisticação, essa coisa futurística, que nem é futurístico. Na Holanda, muito das coisas acontecem assim, são feitas assim. Então, o segundo cenário ele é mais humano, no sentido que ele não castiga a pessoa e tudo. Então, seja por um exemplo ou pelo outro, eu acho que você pegou o meu ponto de vista, né? Se você não pegou, reflita um pouco sobre isso, tente entendê-lo. Mas, quanto mais tecnológico for, mais humanizado é o trabalho, porque ele sacrifica menos o ser humano através de um potencial que o homem tem, que é a sua tecnologia. Então, a tecnologia é uma extensão do ser, é uma extensão da alma, é a extensão da essência do ser humano, que é materializada através das ideias que ele tem e dos construtos que ele faz para implementar essas suas ideias, tá certo? Bom, então é disso que a gente fala, né? Desse é o processo. Então, a inovação, tecnologia, tudo isso. Bom, continuando. Quando o ser humano produz alguma coisa, uma inovação ou qualquer coisa desse tipo, então ele registra essa sua produção. Ele registra como? Se há alguma coisa da qual ele pretende explorar aquela ideia que ele teve, ele pode registrar como um desenho industrial, como uma patente, como um registro de uma pauta de música ou o registro de um outro tipo de aparato, né? Você pode registrar software, pode registrar ideias, produtos, desenhos. No Brasil você não pode registrar ideias, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia super inovadora e conto para um bocado de gente. Aí uma pessoa vai lá e faz um desenho técnico disso ou escreve uma patente e registra. Mesmo que eu tenha dito a minha ideia em cadeia nacional, todo mundo saiba que foi o Oswaldo que falou isso, ele falou lá na aula, está gravado, ele falou isso há 1 ano atrás, mas foi o José que foi e fez a patente, fez o registro, não cabe nada ao Oswaldo, nem adianta entrar na justiça, porque a ideia no Brasil não é patenteável, então ela não é possível de você estabelecer uma propriedade em cima dela, né? Uma propriedade intelectual. O que você tem que fazer é, você tem que transformar essa sua ideia em um software, em uma letra, em uma pauta, em um desenho técnico, em uma patente, e então fazer esse registro. Aí sim você tem. E mesmo assim, uma patente que foi feita baseada numa ideia, se uma outra pessoa usando a mesma ideia, mas fizer de uma maneira diferente, tudo bem, ela vai registrar a patente também. Seriam 2, 3, 4 maneiras diferentes de fazer uma mesma coisa. Então a arte de escrever patente é uma arte sutil e ao mesmo tempo explícita. Você tem que pegar a sua ideia e descrever essa ideia num documento técnico muito chato de elaborar, explicando a sua ideia e dizendo as formas de fazer. Se você deixar uma forma fora da descrição, vem uma outra pessoa e registra com aquela forma de fazer que você não registrou, e ela também vai ser dona de uma outra patente que explora aquele mesmo produto. Tá certo? Vamos supor que uma pessoa inventa
inventa uma máquina para gerar energia, né? Para você colocar no celular. Gera assim. Tem que ficar assim, ó. Tac, tac, tac. Aqui está gerando energia. Você descreve isso e escreve. Aí vem o outro que faz a mesma assim, ó. Dos dois lados. É uma coisa diferente. E tem um outro que faz assim. São 3 processos diferentes para gerar energia através do movimento, mas descreveram de maneira diferente, geram 3. Lembrando que nós estamos falando sobre o processo de comunicação científica, tá? Porque eu estiquei muito o aviãozinho na última fala, né? Só para você saber do que a gente está falando. Também, no processo de comunicação científica, nós registramos relatórios técnicos, tá certo? Qual a diferença de um relatório técnico para uma patente e para um artigo científico? Em geral, o linguajar e, em geral, a questão da prova, da prova que você dá sobre aquilo. Em uma patente, você não tem que provar suas afirmações do ponto de vista científico. Você só tem que provar e deixar claro como é que você está fazendo alguma coisa, certo? Você não precisa provar que aquilo ali diminui o nível de alguma coisa ou aumenta o nível de alguma coisa. Isso aqui diminui o nível de tal coisa e faz assim, assim, assado. Show de bola. Num relatório técnico, você descreve como fazer as coisas, sem se preocupar com a minúcia de detalhes da patente, né? Você registra como fazer alguma coisa, dá uma indicação ou dá algum parecer sobre determinada atividade. Você não se preocupa com a necessidade de que todas as afirmações que sejam feitas no seu relatório sejam provadas. Por exemplo, você vai escrever a sua monografia e fala, começa assim: como todo mundo sabe, vivemos no planeta Terra e em cima, quando estamos fora de casa e olhamos para cima, nós vemos o céu. Ponto. A banca vai cair de pau em cima dessa sua frase. Você está dizendo que a gente vive no planeta Terra, mas você fez uma pesquisa sobre isso? Onde estão seus dados qualitativos ou quantitativos que você prova isso, né? Segundo a NASA, segundo a tradição, o documento falando de tal, os magos da era medieval, vivemos num planeta que foi chamado de Terra, que está, segundo Galileu Galilei, assim, assado, um movimento newtoniano e pum. Você tem que botar lá os autores que trabalharam em provar, estabeleceram essas coisas. E o céu é azul. Ah, por que você foi falar que o céu é azul? Lá na banca vão cair matando. Você vai ter que dizer, mas como é que você fez? Você tem uma foto aí mostrando que o céu é azul. Por que é azul? Por que não é verde? Eu acho que o céu é... Um vai dizer, eu acho que o céu é cor-de-rosa. O céu é lilás. O céu é de todas as cores, porque ele é para todo mundo, porque Deus não faz diferença. E aí você vai olhar e falar, e agora? Então, dica, na sua monografia não faça esse tipo de afirmação. Se você fizer, como afirmou fulano de tal, o céu é azul. Pronto, se alguém quiser brigar, vai brigar com fulano que afirmou, entendeu? É para isso que serve a citação, para você não entrar em discussões que não tem a ver com o trabalho que você está defendendo. Então, no relatório técnico, você não tem tanta preocupação com isso, certo? Relatório técnico. Para tirar foto de um céu azul, você deve usar uma câmera do tipo tal, regulada assim, assim, e a melhor forma de tirar foto é entre o horário tal e tal, desde que você esteja voltado para o nordeste ou noroeste, não sei o que, ponto. Acabou. É um relatório técnico. Já o artigo científico é aquele negócio. Você tem que matar a cobra, mostrar o pau, mostrar a cobra, mostrar que a morte dessa cobra não violou o que a lei diz sobre a questão de não maltratar os animais e que foi uma necessidade suprema, porque a sua vida estava em risco, etc e tal. Aí a foto da cobra morta, foto do pau, do local que ela morreu, né? Uma descrição lá do momento da morte. Aí você vê lá 2, 3 biólogos falando, dando a opinião deles, um autor, essa cobra é muito violenta, foi bem em matar, e o outro diz assim, é uma cobra violenta, mas às vezes ela não pica, e às vezes a pessoa não morre, e o outro,
É um absurdo, essa cobra é inofensiva. Sim, ela tem veneno, mas é para defender a sua própria vida. Se ela picou alguém, é porque alguém invadiu o espaço dela. Aí você põe esses autores para brigar entre você. Então, enquanto eles estão brigando ali, você sai de lado, deixa eles brigando e vai cuidar de outra coisa, certo? No artigo científico, você tem que registrar tudo. Tudo que você afirma ali tem de ser provado por você ou por alguém. Então, se você não vai provar alguma coisa, se o seu objetivo não tem a ver com provar aquilo, mas você precisa afirmar alguma coisa, então procure um texto científico no qual alguém afirmou e provou tal coisa. Tá certo? Bom. Também nós temos tipos como os trabalhos científicos e acadêmicos. Daí eu destaco a monografia, dissertações, teses. Aí podem ter também propostas de serviços, relatórios técnicos, como a gente falou agora há pouco. Então, esses são mais alguns tipos de documentos que fazem parte, né, do processo de comunicação científica. Bom, também existem outras categorias não textuais, né? Eu estou focando muito na parte textual e tudo, mas às vezes a inovação em si é simplesmente uma foto de um átomo dançando. Quer dizer, a foto tem que mostrar o átomo dançando, mas a foto dizendo, olha, foto, momento congelado em que o átomo estava dançando, né? Ou então você tira um momento, uma foto, uma filmagem de 3 segundos mostrando um átomo se movimentando junto com seus elétrons, ali a camada. A inovação está nisso, né? A inovação, às vezes, ela não está num documento, ela está num registro de alguma coisa, alguém fotografou algo, alguém provou alguma coisa. Como aquele fato, se eu não narrar direitinho, me desculpem, tá certo? Mas vocês devem ir na internet e olhar como foi direitinho. Mas me parece não, eu sei, tenho certeza, que uma das comprovações de parte das teorias de Einstein pôde ser observada de fato e de uma maneira cabal em Sobral. Sobral, olha lá. Parece que ali Sobral foi um lugar onde a luz fez curva. Mais ou menos assim, vou explicar para vocês. Mais ou menos, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para ser os elementos. Cadê? Aqui, esse bloco de post-it, certo? Tá aqui no meio do caminho. Vamos supor, eu não lembro se foi a Lua, não, foi a Lua, teve algum outro astro envolvido. Vocês vão ter que ir lá olhar, tá certo? Para saber direitinho. Mas o Sol estava aqui. Então, vocês aí na câmera estão na Terra e não dá para ver a luz, não dá para ver o Sol aqui. Mas, sob certas condições, a luz por causa das órbitas, por causa dos planetas, ela vinha aqui e você conseguia ver como se ela tivesse, e ela fez assim a curva aqui, ó. Ela ia reto, não ia passar, você não ia enxergar. Mas, devido à gravidade, ela fez uma curvinha e aí foi parar aí para você, tá certo? Eu acho que eu vou ter que botar na próxima aula um vídeo, uma reportagem sobre essa experiência científica, porque a minha descrição ficou um pouco, no nosso jargão aqui, ficou um pouco paga. Então eu vou ver de fato os fatos, como foi direitinho, e vou dar nome a tudo isso na próxima aula para explicar para vocês, para não ficar assim, o dito pelo não dito, vou botar os pingos nos is bem direitinho para vocês, tá bom? Mas é isso. Na aula que vem, nós vamos discutir esses elementos como o processo produtivo, né, da comunicação científica e tecnológica. Vamos ver os papéis dos autores, das revistas, revisores, editores, como é que funciona tudo isso. Vamos ver onde é que está o dinheiro que movimenta toda essa indústria, tá certo? Vamos ver os casos das pessoas, das empresas que ficam ricas nesse meio e o caso dos abestados que não ficam ricos, tá certo? Vamos ver os dois. E aí, a gente entender um pouco mais sobre isso, falar de ciência aberta, dados abertos, tá bom? Se cuide, fique com Deus, cuidado com o Covid, o negócio tá feio, se proteja, tá? Tchau. E parei.